todo cristão deve ser e fazer. Então vamos lá, entrando no capítulo 9 do nosso primeiro módulo, Alinhando a Visão, nós vamos falar então que todo cristão deve ser um discípulo e fazer discípulos. Relembrando o que a gente viu no capítulo passado, a obra que Deus está fazendo no mundo agora, nestes últimos dias, quer dizer, entre a primeira e a segunda vinda dele, ele está reunindo um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho e a ação do Espírito Santo. Deus está fazendo a sua videira crescer por meio da sua palavra e do seu Espírito. Eu acho que nisso a maioria dos cristãos não discordaria. Isso significa que essas duas atividades são fundamentais no ministério cristão, na vida de todo cristão. O primeiro é proclamar a palavra de Deus. O segundo é orar. Quer dizer, nós vamos clamar a Deus para que Ele derrame seu Espírito, para que a sua palavra se torne eficaz no coração das pessoas. Então tá bom, se o ministério cristão é tão simples assim, onde é que as coisas complicam? Na verdade, as coisas complicam quando a gente tenta transformar esta ideia em ação. Então, algumas perguntas. Como devemos pensar sobre o ministério de todos os cristãos, em contraste com o ministério de pastores, mestres e evangelistas ordenados? Porque a ideia sempre é que essa parte de pregação do Evangelho e oração pelo Espírito é uma função mais pastoral ou de evangelistas, e não de todo o povo. Outra pergunta, qual é o ministério dos muitos e como ele se relaciona com o ministério dos poucos? Em outras palavras, quem é que realmente faz a obra da videira? Será que é só o pastor ou é todo membro do corpo de Cristo? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro, discípulos confessam. A Bíblia diz que Jesus não tem duas classes de discípulos. Aqueles que dedicam a sua vida ao serviço de Cristo e aqueles que não se dedicam. Porque a chamada ao discipulado é a mesma para todo mundo. O discipulado é uma ordem para todos. Então, recordando o que a gente já viu em capítulos anteriores, ser um discípulo é ser um escravo de Cristo. É confessar o nome de Cristo de forma aberta diante de todas as pessoas. Então, se você é uma pessoa tímida, obviamente você vai confessar o nome de Cristo a um número reduzido de pessoas. Mas vai fazer isso. Já uma pessoa mais extrovertida vai acabar falando para mais pessoas. Então, o discípulo, ele é uma pessoa leal ao seu mestre, a Cristo. Mesmo que o mundo seja hostil e fique perseguindo e atrapalhando a nossa pregação, ainda assim nós servimos a Cristo e buscamos cumprir a sua missão, mesmo que isso custe um pouco caro, ou muito caro. Então, a grande comissão de Mateus 28 não é apenas para os 12 discípulos lá do começo, mas para todos nós. Se eles não tivessem sido bons discípulos em fazer outros discípulos, o Evangelho não teria chegado até nós hoje. E o Evangelho não vai chegar a outras pessoas se nós não formos bons discípulos hoje, fazendo outros discípulos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente acaba indo à igreja de domingo, a gente canta algumas canções a Deus, a gente ora, presta atenção no sermão, depois do culto a gente conversa com alguns irmãos, e daí voltamos para casa para fazer as coisas do cotidiano, até chegar ao fim de semana seguinte. Mas será que se alguém de fora nos observar, ele vai conseguir dizer que ali realmente tem um grupo de discípulos que estão cumprindo a missão que Jesus Cristo deu a nós? A todos nós? Quando a gente olha lá para os primeiros discípulos, no livro de Atos, a gente vê essa confissão e essa lealdade exercida na prática, mesmo em face de grande oposição e até perseguição. Em Atos 4, os primeiros discípulos cristãos consideravam-se todos servos de Jesus. Isso se deve porque em Atos 2 o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E este Espírito Santo lhes deu poder para proclamar o Evangelho e até se tornarem mártires desse Evangelho. E este padrão continuou por todo o Novo Testamento e até nós hoje. Então, falar da palavra de Deus, visando o discipulado através da ação e obra do Espírito Santo, não é um trabalho de poucos, mas de todos. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.